internautas, aqueles que nos acompanham à distância, pelo Facebook do Padre do Evangelho, compartilhado com a comunidade Vida Nova. Bem, hoje seria para estar aqui o nosso companheiro Aurélio, né? Mas infelizmente ele ainda se encontra doente, então a gente vai sair um pouquinho da nossa rotina, que aos domingos a gente costuma, quando é expositor da casa, trazer um texto do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai sair um pouco do Livro dos Espíritos. Nós vamos usar o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, no tema Parábola dos Talentos, do Cairbar Chúdio. Mas antes de a gente entrar no nosso tema, eu vou convidar a todos para que façamos uma prece. Fechemos os olhos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre, a Deus, o nosso Pai, agradecendo pela oportunidade que nos foi concedida para estarmos aqui mais uma vez reunidos, juntamente com a direção espiritual do Padre do Evangelho, juntamente com os mentores espirituais do nosso Mestre Jesus, trabalhadores incansáveis, que estão sempre nos socorrendo, nos ajudando, nos inspirando, para que nós possamos continuar a nossa jornada. E hoje, com certeza, não será diferente. Sentiremos aqui a presença dos amigos espirituais a nos inspirar, para que todos nós possamos entender os ensinamentos da manhã de hoje, para que possamos encontrar as melhores palavras a fim de facilitar esse nosso entendimento. Permitir, Mestre Jesus, que os teus prepostos possam visitar todos os nomes que constam nas nossas listas de preces, no nosso companheiro Aurélio, que se encontra também muito doente, que ele possa ir se recuperando e em brevemente estar aqui conosco. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, falar de talento, parábola dos talentos, é uma parábola que Jesus contou para a gente, né? A parábola dos talentos. Mas vamos ver o significado da palavra parábola. Parábola é uma história que passa perto sem atingir em cheio. Precisa de uma explicação ulterior, uma explicação posterior. Também é uma narração alegórica, na qual o conjunto de elementos evoca outra realidade de ordem superior. Ou seja, a parábola que Jesus contou, a parábola dos talentos, ela é aplicável em todas as épocas da humanidade. Jesus contou para nós que estávamos lá naquela época, em outras encarnações que nós tivemos aqui, e atualmente que nós estamos aqui buscando o sentido dessa parábola. Ela tem sentido somente hoje? Não, daqui 10.000 anos vai ter outro sentido, né? Lógico, porque nós vamos progredindo, nós vamos evoluindo, então nós vamos entendendo ela de uma forma mais avançada. Então, ela é uma narração alegórica, né? A alegoria é, vamos chamar assim, uma fantasia que nós temos que trazer para a nossa realidade, né? Para os nossos dias atuais. Então, é essa narração alegórica que nós vamos trazer para o nosso presente, buscando um ensinamento profundo sobre tudo isso. Mas vamos agora ao texto. Quem diz isso é Jesus, tá? Porque isto é também como um homem que, partindo para outro país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido um só, foi-se e fez uma cova no chão
e escondeu o dinheiro do seu senhor. A gente percebe aqui na narrativa, no primeiro parágrafo, né, que Deus, o nosso Pai, reparte os seus dons, a uns dá mais, a outros dá um pouco menos e outros menos ainda. Isso conforme a capacidade de cada um de nós. Cada um de nós temos uma capacidade. Então, cada um de nós vai receber os dons que Deus distribui de acordo com a nossa capacidade. A uns dá o dom do dinheiro, a outros dá o dom do ensino, da sabedoria, outros da profecia, da mediunidade, e a outros dá tudo isso acumulado. A gente citou aqui alguns dons, né? Mas tem muito mais do que isso, certo? Então, alguns têm todos esses dons, toda essa capacidade. Não há privilégio, não há exclusão. Por que fulano teve mais dons do que eu? Privilégio? Não. Capacidade. Ele se esforçou, fez por merecer receber aquela quantidade de dons. Então, cada um de nós vamos ter os dons de acordo com a nossa capacidade. Então, não há privilégios, não há exclusões, e se cada um de nós, compenetrado nos dons que nós temos, naquilo que nós viemos para esse mundo, e entendêssemos as leis divinas, nós estaríamos certos de que ninguém tem motivo de se reclamar, de se queixar. Mas nós não fazemos nada disso, né? A gente vive reclamando de tudo e de todos, né? De tudo. A gente só vive reclamando. Mas se nós tivéssemos a capacidade de entender esses conhecimentos e saber o porquê que nós estamos aqui, a gente não reclamaria e trabalharia sem reclamar. Então nós não temos que queixar da nossa sorte ou clamar da nossa má situação em que a maioria se acha que se encontra, né? Então todos nós trazemos para este mundo algum talento, nem que for meio talento, mas todos nós trazemos para esse mundo algum talento para garantir a nossa situação presente hoje e futura. E quando a gente fala em situação presente e futura, não é materialmente falando não, é espiritualmente falando. Então esse mundo é uma instância onde nós viemos aqui para quê? Para fazer aquisições, né? Buscar provisões e constituir provisões para nossa morada futura. Ou seja, multiplicar talentos. Quantos talentos eu tenho? Eu não sei. Quantos eu recebi de dom? Não sei. Mas eu estou aqui buscando entender esse talento meu e procurar multiplicar esse talento. Não existe um só indivíduo no mundo que não seja depositário de um talento. Nenhum. Nenhum. Todos nós temos algum talento. Ainda mesmo aqueles que se julgam miseráveis e mendigam, se a gente procurar conversar com esta pessoa, eles trazem oculto dentro deles algum talento, alguma afinidade, alguma aptidão, alguma coisa ele faz muitas vezes melhor até do que a gente. Então, se a gente conversasse com algum andarilho e procurasse entender a situação dele, conversar com ele, talvez a gente encontraria dentro dele algum talento que está adormecido, está faltando só um despertar. Quem leu o livro Quem é Minha Mãe, do Emanuel Cristiano, pelo espírito de Nora, vai lembrar de um andarilho apelidado de Faísca. Leiam um livro. Quanta sabedoria, quanta inteligência possuía aquele andarilho citado no livro. Um livro fantástico, um livro que você começa a ler, você não vê a hora de ver o fim dele. Tamanha emoção que é o livro. Então, o último aqui, ele esconde o talento. O primeiro trabalha os talentos, recebe 5, devolve mais 5. O outro recebe 2, trabalha os 2 e devolve mais 2. O último esconde o talento. Só que é a cobrança, né? Depois de muito tempo, voltou o Senhor
daqueles servos e ajustou contas com eles. Chegando que recebera 5 talentos, apresentou-lhes outros 5, dizendo: Senhor, entregastes-me 5 talentos, aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, já que fostes fiel no pouco, confiar-te-ei o muito, entra no gozo do teu Senhor. Então este recebeu o maior número de talentos, e ele trabalhou esses talentos, prestou contas e devolveu outros 5 talentos. Lembrando sempre que talentos são os dons que nós recebemos. Estes, na minha opinião, muito humilde, poderiam ser representados por espíritos de escola que passaram aqui pelo nosso planeta, Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, São Francisco e tantos outros espíritos de escola que passaram por aqui e souberam muito bem como trabalhar esses talentos, esses dons que cada um de nós recebemos no plano espiritual de Deus. Continuando, chegou também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, já que fostes fiel no pouco, confiar-te-ei no muito, entra no gozo do teu Senhor. E chegou por fim o que havia recebido 1 só talento, dizendo: Senhor, eu sei que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e recolhes onde não joeiraste. E atemorizado, fui esconder o teu talento na terra, aqui tens que é teu. O que recebeu 2 talentos fez muito bem, trabalhou esses talentos, de acordo com a capacidade dele de produzir, e ele produziu outros 2 talentos, conforme os seus dons. O que recebeu 1 só talento, preguiçoso, não quis trabalhar, não quis se desenvolver, ficou acomodado, se acomodou, não quis desenvolver, não quis progredir espiritualmente. Porém, o seu senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e que recolho onde não joeirei. Devias, então, ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a todo o que tem dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. Ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Isso na Bíblia também está em Mateus, capítulo 25, itens 14 a 30. Lógico que aqui há uma força de expressão de Jesus, Tirai-lhe o talento e dai, ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Enquanto a gente não se progride, enquanto a gente não se melhora espiritualmente, nós vamos continuar tendo as nossas reencarnações de sofrimentos. Mas esse que recebeu 1 só talento e devolveu 1 só talento, eu fico imaginando nos nossos dias de hoje, com tanta corrupção, com tanto desvio de dinheiro público, com tantas pessoas desonestas, principalmente na política, talvez esse servidor que recebeu esse talento, nem esse talento ia devolver, ia dar um jeitinho de desviar até esse talento que recebeu. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o talento que a gente recebe do Senhor, com os dons que Deus manda para a gente. Nós vamos ter que restituir isso. E restituir só o principal ou nem o principal é muito ruim para todos nós.
Então nós temos que trabalhar esse nosso talento, procurar desenvolver e procurar fazer alguma coisa em prol do nosso semelhante. O dinheiro não nos foi feito para a nossa luxúria, somente para o nosso prazer. É necessário a gente fazer alguma coisa para o próximo. A sabedoria também, que muitas vezes nós recebemos, não é feita somente para ficar dentro de nós. Nós precisamos compartilhar com essa sabedoria com outras pessoas. Ou seja, é necessário trabalhar para sermos proveitosos, tanto para a fé, para a esperança, como para a caridade. A fé, porque nós temos uma doutrina que nos ensina a ter fé. A esperança, para prover a esperança de pessoas que não têm um mínimo de consolo para viver o amanhã, para comer hoje. Né? E a caridade é a fé em ação. Então, todas as vezes que a gente quer fazer alguma coisa, o amor é sentimento, a caridade é o amor em ação, é o amor em movimento. Então, concluindo essa parábola dos talentos, quantos estão fazendo mau uso dos talentos recebidos? Tem bastante gente fazendo mau uso dos talentos. Quantos poderosos existem na face da terra e que, muitas vezes, em vez de construir coisas boas com esses talentos que recebem, construem coisas ruins, né? Provocam discórdias, provocam tantas coisas que, em vez de ajudar as pessoas, prejudicam as pessoas. Não são todos não, tá, gente? Ricos, quantas pessoas ricas que não fazem nada ou quase nada em prol do seu semelhante. Volto a dizer, também não são todos. Tem pessoas muito boas também que fazem muitas coisas boas. Não é pecado ser rico, não é pecado ser poderoso. Depende muito daquilo que você faz com o seu poder e com a sua riqueza. Líderes religiosos, também é pecado ser líder? Também não. Mas aquilo que você faz com a sua liderança religiosa, isso sim, amanhã ou depois você vai ser cobrado por tudo isso. São talentos que nós trazemos e nós não estamos devolvendo como deveria ser devolvido. E chefes de estados, né, que provocam muitas vezes guerras entre nações, fazendo com que tantas pessoas, tantas crianças fiquem órfãs de pai e mãe, fiquem sem famílias, passando necessidade, são chefes de estados. Então, quantos recursos públicos a gente sabe também, dinheiro público que muitas vezes tem subsídio para chegar até determinado povo muito carente, muito pobre, mas esses recursos, na maioria das vezes, nem chegam. Muitas vezes, no meio do caminho, são desviados para outras pessoas. Então, tudo isso nós vamos ser cobrados. São talentos que a gente recebe no plano espiritual, na nossa reencarnação para cá, no planejamento reencarnatório nosso, juntamente com os nossos mentores espirituais, que programam cada detalhe da nossa reencarnação, o corpo, o que nós vamos fazer. E muitas vezes nós chegamos aqui e nós só sabemos o quê? Só reclamar, e nós não trabalhamos esses nossos talentos. Pensemos nisso, que cada um de nós possamos nos olhar para dentro de nós e buscarmos os nossos talentos e fazer o melhor para nós e para a nossa sociedade. Que Jesus nos abençoe. Era isso que eu tinha para passar na manhã de hoje sobre os talentos. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião, que são os trabalhos de passes, enquanto aguardemos